Hoje é o último ministração sobre o livro de Colossenses que nós vamos estudar. Então, eu lhes convido a abrir as suas Bíblias no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 18. Colossenses, capítulo 3, versículo 18. Nós vamos orar ao Rei. Pai amado, em nome do seu Filho Jesus Cristo, nós nos prontificamos para assim sermos sensíveis à voz do seu Espírito, para transmitir aquilo que o Senhor me direcionou e colocou no meu coração, mas também a profetizar suas palavras, aquilo que o Senhor tem falado para mim antes de me assentar nesse assento. Tudo é para a edificação, Rei dos Reis, dessa igreja, desse corpo que o Senhor está a preparar para essa geração. E eu lhe agradeço do fundo do meu coração por ter escolhido essas pessoas a ouvir tua palavra. Amém e amém. Glória a Deus. Colossenses 3, versículo 18 em adiante. Nós vamos falar, hoje não tem assim revelações, nem tudo há revelações, né? Porque as cartas, elas abordam muitas coisas, elas abordam, trata de Paulo ensinando para a sua igreja como tratar certos assuntos, contendas entre irmãos, colocando ordem dentro da casa do Senhor. Então, as cartas ensinadas e proferidas, né, por um homem instituído por Deus chamado Paulo, elas são necessárias como referência, como modelo para a igreja contemporânea hoje. E nós vamos agora ler algumas responsabilidades sociais abordadas pelo apóstolo Paulo, que diz, primeiro, para as mulheres. Mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido, como convém a quem está no Senhor. Bom, não é o que eu vou tratar hoje, mas eu faço uma pequena parêntese sobre isso, né? Quando Paulo trata e diz, mulheres, vocês devem se sujeitar aos seus esposos. Não é e não tem nada a ver com um contexto cultural. Cuidado, porque essa geração, principalmente essa geração feminista, cujo defende, levanta a bandeira e apoia e diz, nós mulheres somos capazes. Claro, com certeza, as mulheres são capazes. Há mulheres na Bíblia que se destacaram. Há Déboras que, inclusive, quando não se encontrava uma juiz ou um juiz, um homem de caráter em todo Israel, então o Senhor escolheu uma juíza para se estabelecer e colocar ordem em Israel. A mulher, com certeza, ela tem, digamos assim, o seu assento, até mesmo dentro da colocação de uma igreja, instituição, como pode ser uma mulher cujo pode ensinar. Porém, aqui não se trata de um contexto cultural. Quando Paulo diz assim, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, isso funciona na época como também nos dias de hoje. Se tem algo que o Senhor aborrece, é quando uma mulher
por ser induzida ao espírito de Jezabel em querer controlar, manipular o seu esposo e fazer com que ela, dentro de casa, mande. Pois isso é totalmente reprovado diante de Deus. Cuidado, cuidado. Eu não quero que dentro desse ministério, se algumas mulheres têm algumas dificuldades nessa área, por quê? Porque tem braço forte, porque tem caráter forte, pois vocês serão tratados. E eu espero que realmente vocês possam entender aquilo que as cartas estão nos ensinando. Vocês devem se sujeitar aos seus esposos. Quando se trata de tomar decisões cujos são baseadas a princípios bíblicos, é claro que uma mulher que quer agradar o seu esposo, que está acima do seu próprio esposo, eu estou falando de Jesus Cristo, é claro que deve se posicionar. Mas no caso contrário, em que essa mulher está debaixo de um teto cujo seu marido é o cabeça instituído por Deus, porque Deus quis assim, deve sujeitar-se. Sujeitar-se. Então, continua Paulo dizendo no versículo 19, maridos, já falo de mulher, agora maridos, ame cada uma a sua mulher e não a tratem com amargura. A palavra seria amargura e quando uma pessoa é áspera. Gente, já vi pessoas, homens, tratar suas esposas como, enfim, com tanto desrespeito, com tanta arrogância. Mulher, eu te falei de fazer isso. Tal. Áspero, arrogante, sem respeito, sem doçura, sem amor. Então, marido, você se deve de agir e tratar a sua esposa assim como o esposo trata a sua noiva. Aprenda. Filhos, obedecem a seus pais em tudo. Em tudo. Pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos. Ou seja, tem pais que irritam seus filhos. Mas isso também pode ser interpretado de uma cobertura para quem está debaixo. Há uma autoridade que, porque é autoridade, pode justamente abusar do seu assento para se passar dos limites e fazer com que quem está debaixo não seja tratado da forma que deveria ser tratado. E a irritação é muitas das vezes devido a um abuso de autoridade daquele cujo lidera. Pais, não irritem. Eu falaria também líderes, não irritem quem estão debaixo das suas coberturas, né? Obedeçam, pais, não irritem seus filhos, desculpa, para que eles não desanimem. Escravos, na época tinha escravos, né? Obedecem em tudo aos seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles são observados, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês terem o temor do Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão
servindo. Olha isso. E eu vou tratar agora acerca do serviço. Porque o serviço, para aqueles que não sabem, é parte da adoração. Quando o sacerdote entrava para servir o templo do Senhor, seja no lugar santo, seja no átrio primeiro, porque ele recebia as ofrendas, os sacrifícios, ele depois lavava suas mãos na bacia para se preparar e entrar no lugar santo e acender as lâmpadas do candelabro, o incenso, os pães devem ser trocados, entrar no lugar santíssimo. O serviço era uma atitude cujo sacerdote devia fazê-lo com zelo e muito prazer. Porque o Senhor observa quando um sacerdote faz tais coisas. Por isso vos digo que quando nós falamos de serviço, a Igreja da OSE nós ensinamos a que todos possam se tornar servos, que servem com excelência e em adoração. Porque o serviço tem a ver, sim, com a adoração. O serviço inclui a adoração que Deus espera de um homem cujo escolhido pelo próprio Senhor. Tudo o que fizerem, diz a palavra do Senhor, tudo, tá? Façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. E não para os homens. Muitos serão colocados à prova. Porque muitos fazem coisas para serem vistos. E assim esperam do homem os devidos elogios. Embora não é errado elogiar e motivar alguém, um discípulo, quando se coloca a servir. Mas vocês devem aprender que tudo deve ser feito para a glória do Senhor. Tudo deve ser feito de todo o coração, tudo. Sublinha a palavra, tudo. Existem coisas que nós não gostamos de fazer, não é? Há coisas que realmente, tanto você como eu, nós não temos prazer de fazê-lo. Agora, qual deve ser a atitude de um adorador a respeito disso? Quando você está frente a alguma coisa cujo você não tem tanta vontade ou prazer de fazê-lo. Pois Paulo diz que tudo, mas tudo deve ser feito de todo o coração. Mesmo as coisas que não gostamos, Pastor Cris? Ah, mas isso eu não gosto. Mesmo as coisas que vocês não gostam. Ah, jovem, vocês não acham que eu não pergunto para o Bispo Lucas? Como estão indo os jovens? Existe, e o Bispo Lucas, quantas vezes me falou? A grande dificuldade, uma das grandes dificuldades que os jovens estão tendo é a preguiça. Porque tudo e a maioria das coisas que se fala quando se trata de sacrifício, pois é como carregar um botijão nas costas e pedir uma coisa como se fosse o mundo. A preguiça. Pois escuta, jovem. E também aqueles que não são jovens, porque há muitos preguiçosos que não entrarão no reino dos céus, porque são preguiçosos. E a metade do caminho esses permanecerão e não subirão até o monte. Por quê?
porque a preguiça é o seu nome. Cuidado. Como não abordar os princípios dos serviços, meus amados, se queremos que ela funcione como Jesus quer? A igreja que Jesus quer. É necessário abordar acerca do serviço. Que seja aprazível ou que não seja aprazível, o seu comportamento na execução de toda a tarefa que lhe foi dada, ou proposto por você mesmo a fazer, sejam tarefas eclesiásticas da igreja, sejam tarefas profissionais ou domésticas, pois o seu comportamento será avaliado pelo Senhor. A maneira como você executa essas tarefas, todas elas. Por isso que o preguiçoso sempre será reprovado pelo Senhor. E o que dizer do murmurador? Quando você se propõe a estudar, aqueles que estudam, se propõem a estudar, por mais que a matéria não apresente um grande interesse por parte sua, mantenha-se. Jovem, escuta, mantenha-se como um adorador, na posição de um adorador, e estuda com excelência, como se for para teu Senhor. Há pessoas que, quando acordam cedo de manhã, apresentam um comportamento de constante queixa. Resmunga, não são amáveis no trabalho e às vezes sequer se dão conta. Se tornam essas pessoas ásperas com seu redor e apresentam um péssimo testemunho perante todos. Pois eu vos digo nessa noite, amada igreja, aprende daquilo que estamos estudando nessa noite. Capina alegremente. Carregas as cargas alegremente. Quando você, filho ou filha, recebe um comando dos seus pais para auxiliá-los ou dos seus líderes, sobe as escadas para o último andar sem expirar o ar dos seus pulmões e bufar. Sejam prestativos e tenha prazer na honra do serviço. O serviço bíblico, ele deve ser avaliado pela sua real motivação. Quando você serve, não é a sua execução. A execução é importante. Se um líder, um pai te falar assim, faz isso, ou teu chefe faz isso, você fez. Muito bem, é importante, mas não é o mais importante. Porque o serviço bíblico, o mais importante, é como você faz. É avaliado a essência da motivação do seu serviço. E isso nós vamos tratar muitos jovens, todos aqueles que são líderes, todos aqueles que querem crescer e entrar para o céu, devem ser filhos e servos do Senhor. Consegue entender? Porque tu podes executar tarefas que teu chefe te pediu fazer, mas o que distingue um crente é a sua prestatividade e fazer que essa pessoa tenha o poder dentro dela de excelência, de fazer as coisas para o Senhor de forma excelente. Por quê? Porque esse homem, ele não faz para o homem, ele faz para Deus.
faz para Deus. Tudo o que fizerem, disse Paulo, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Que tremendo. Há uma recompensa. Paulo fala, olha isso, sabendo, faça tudo com todo o coração, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Quando você serve, não é errado esperar uma recompensa. Mas de quem? Você quer a recompensa do homem? Ou você quer a recompensa de Deus? Qual é a real motivação do seu coração? Há uma expectativa, sim, de receber quando se faz pela excelência e com a motivação certa do coração. Há uma recompensa quando se serve com motivação certa. Há uma recompensa quando se adora o Senhor dessa forma, no trabalho. Quem diz que a adoração é apenas notas musicais e palavras cantadas em espírito? Quem diz que a adoração é apenas isso? Quem diz? Aliás, desculpa, não se acharia adoração quando o corpo glorifica conscientemente o Senhor na execução de tarefas? Quando se vê pessoas que fazem para Deus, elas manifestam no seu corpo adoração. É tão bonito ver uma pessoa, um jovem, que entendeu essa revelação. Porque isso é uma revelação, porque muitos ainda não caíram ficha. A adoração é manifestada no corpo, na execução da tarefa. Porque esse faz para quem? Para o Rei dos Reis. Pois há adoradores que adoram o Senhor com harpas. Davi. Há adoradores que adoram o Senhor com teclados e tamborins. E das suas bocas saem notas afinadas e são comparados a roxinóis. Mas há outros adoradores que adoram o Senhor pela sua expressão corporal. Não estou falando necessariamente, meus amados, de dançarinhas, como às vezes tem em alguns ministérios, né? Que dançam músicas gospel, né? Mas para esses adoradores que não necessariamente cantam, mas adorem corporalmente o Senhor, qualquer tarefa inclui o Senhor. Qualquer tarefa. E a sua fisionomia se compara ao amanhecer do sol. Agradáveis e suaves são os seus proceder. O lavar a cozinha inclui o eterno e dá para ver. O lavar o banheiro inclui o eterno. Pesquisando os assuntos na internet inclui o eterno. Capinando ou lavando a louça também inclui o eterno. Esses adoradores, eles podem não afinar como roxinóis as suas vozes, mas tudo o que fazem equivalem a mais suave incenso recebido nas narinas do Todo-Poderoso. É agradável
ao Senhor. E aí? Se acha adoração em você? Eu sou cantor, pastor. Você não entendeu nada. Eu canto, pastor. Não. Eu estou falando da verdadeira adoração. A verdadeira adoração é quem faz tudo para a glória do Senhor. Se encontra em ti adoração no serviço, analisa tua real motivação. Quando fazes certas coisas, fazes tu para ser visto? Importa tanto para você que recebes elogios? E se não recebes elogios, te frustras, te entristeces? Pois o teu serviço, se tu és chamada e escolhido por Deus, será colocado à prova. A qualidade do teu serviço. Eu posso ouvir um amém? Amém. Colossenses 3:25 diz assim: quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Olha, quem cometer injustiça vai colher o quê? Injustiça. Tudo que se semeia, amada igreja, se colhe amanhã. Não é nenhuma novidade. A maioria de vocês sabem disso. Alguns reclamam por não se sentir amado, ou amado o suficiente. Por acaso, você tem semeado amor para receber amor? Alguns não entendem por que as coisas quebram, somem e são roubados com tanta frequência. Haveria alguma área que o devorador, que o gafanhoto, que o migrador, que são demônios, espíritos malignos que vêm assolar e atacar as partes financeiras daqueles que desobedecem, haveria uma área da sua vida cujo esses devoradores, gafanhotos e migradores possam reivindicar pela falta da sua obediência acerca dos dízimos e das ofertas? Pois alguns exigem respeito, mas não respeitam. Outros querem ser ouvidas, mas são as primeiras a não ouvir os conselhos dos sábios quando são usados a lhe ensinar quando Deus fala com eles. Mas querem ser ouvidos. Tudo que plantamos se colherá. Tudo, meus amados, em vida ou depois dessa vida. Você sabe que nem todo mal feito em terra dos viventes se colhe em vida. Consegue entender? Nem todo mal que pessoas fazem em terra vão colher nesta vida. Pois por isso que não devemos invejar quando o ímpio prospera. Por quê? Porque para muitos desses a colheita será feita no dia da prestação de conta e não nesta vida. Pois eu posso surpreender talvez alguns dentre vocês nessa noite, mas nem todo o bem que se planta hoje na terra dos viventes será colhido em vida.
Ah, pastor Cris, eu estou fazendo tantas coisas boas para o Senhor. Aleluia! Tu estás semeando em terra, em vida. No período que o Senhor lhe outorgou, tu estás semeando sementes. Glória a Deus. Mas eu te digo, essas sementes, elas podem ou não podem germinar nessa vida. Cabe a um só escolher quando elas vão germinar. Uma pergunta que eu tenho para você nessa noite: qual recompensa vale mais? Aquele cujo se recebe em vida? Ou aquele que se recebe quando o Senhor repartirá as suas heranças para seus filhos obedientes? Qual é a maior recompensa? Aquele que recebemos aqui ou aquela que recebemos na escala da eternidade? Prestem atenção ao que eu vou lhe falar. Muitos mártires viveram fazendo bem durante uma vida toda. E no final das suas vidas, eles escolheram o sofrimento e a dor. Alguns foram decapitados, outros degolados, outros enforcados por causa de Jesus Cristo. E anos semearam a palavra do Senhor e acumularam o quê? Diamantes, pérolas para a sua coroa. Mas a recompensa para esses, daquilo que semearam em terra dos viventes, para alguns Deus não quis que colhessem em vida, mas que colhessem na eternidade. Por quê? Porque a recompensa é muito maior. É muito maior. Será que Deus é justo? Será que Deus é justo por causa disso? Pois nessa noite eu vos digo que maior é a recompensa que se recebe no céu do que aquela que se recebe na terra. E mesmo que um santo não colhe em vida o que semeou na terra, pois Jeová, que é bom, se lembrará das suas sementes semeadas ao longo do caminho. E toda a recompensa dada no céu permanecerão para todo sempre. Porém, um santo, ele pode ser recompensado pelo Senhor em vida por aquele que está semeando. Claro, é possível. Obviamente que sim. Na verdade, isso dependerá da boa vontade do Senhor. Mas o que é certo é que tudo o que faz em vida pelo bem do crescimento do reino do Senhor, faça-o para o Senhor e com expectativa de receber o seu prêmio na dimensão da eternidade. Há mulheres estéreis que, por causa de ter semeado fé e obediência em tempos antigos, colheram em vida recompensas e tiveram seus filhos. Há homens, como por exemplo Jacó, quando assim decidiu mudar de nome para Israel e trabalhando 14 anos para seu sogro sem ganhar nada, pois decidiu-se semear nobreza, semear honestidade, prestatividade, serviço e honra. Pois para Jacó, que se chamou Israel depois, as suas semeaduras lhe renderam em vida. Por quê? Porque Deus quis. E o que ele colheu teve um propósito para a missão de Jacó.
por que Deus não recompensaria a todos os seus filhos em vida? Ah, pastor, eu gostaria que todas as minhas recompensas sejam em vida. Por que Deus faria essas coisas? Há sementes que apenas vão brotar na eternidade. Aqueles que tu semeou aqui. Mas há outras que são sementes que vão brotar em vida. Por que Deus faz isso? Quer saber? Está preparando para ouvir? Porque a semente que você plantou, se elas brotam em vida, o bem e a prosperidade que a colheita produz pode te desviar. E assim, infelizmente, jamais entrar no reino dos céus. E para um Deus que é soberano, não seria sábio que Ele deixe certas sementes plantadas por você em modo hibernação? Não seria sábio? Até esperar que as geleiras derretem e a primavera apareça? Não seria sábio para um Deus que é poderoso fazer brotar certas sementes apenas quando você chegar adiante dele? Com certeza, meus amados. Pois tudo o que se semeia se colherá. Em vida ou depois da vida. Amém? Então, por isso que você não pode desanimar. Ah, eu não colhi em vida ainda tudo aquilo que eu estou fazendo de bem para o Senhor. E esse daqui não está colhendo todo o mal que está fazendo. E já está velho e continua a prosperar. Tudo se colherá. É em vida ou depois da vida? Continuamos. Colossenses 4:1 e adiante. Paulo termina dizendo assim: senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Dediquem-se à oração. Ah, se você não é dedicado à oração, tomara você esteja no ministério que te ensina e te incentiva. Dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder cada um. Versículo 7. Tíquico lhes informará todas as coisas a meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. E eu envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam de tudo o que se passa conosco e para que Ele lhes fortaleça o coração. Ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Eles irão contar-lhes tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, meu companheiro de prisão, enviar-lhes saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam-o. Jesus, chamado Justo, não é o Senhor, né? Outro. Jesus, chamado Justo, também envia saudações. Esses são os únicos da circuncisão que são os meus cooperadores em favor do reino de Deus. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim.
Epafras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Dele dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Hierápolis. Lucas, o médico amado, e Demas envia saudações. Agora, presta atenção, versículos 15, e eu termino com essas explicações. Olha que Paulo diz: saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em casa. Glória a Deus, né? Na época tinha visão, né? Ou seja, a casa, a igreja. Glória a Deus. Não tinha nenhuma heresia aqui. Versículo 16. Depois que esta carta for lida entre vocês, diz Paulo. Qual carta? A carta que Paulo estava enviando para os Colossenses. Depois que esta carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos laodicenses e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Carta de Laodiceia? Existe uma carta de Laodiceia? Aonde ela está, pastor Cris? Aonde está a carta de Paulo? Nós temos lido a carta aos Colossenses, carta para os de Corinto. Nós temos lido várias cartas, mas essa, Laodiceia, nunca ouvi de carta a Laodiceia, cujo Paulo pediu para os irmãos colossenses lerem. Vejam comigo como isso é interessante, essa passagem. Paulo pede para os colossenses, amado, para que sua carta escrita aos colossenses seja também passado para os laodicenses. Em contrapartida, Paulo dá esse comando, que a carta que ele escreveu para os laodicenses seja lida dos colossenses. E essa carta, ela está onde, pastor Cristo? Ela está onde? Pois guarda no seu coração o que eu vou lhe dizer. Paulo, ele passou anos da sua vida escrevendo as suas cartas. Muitas chegaram ao seu destino, mas muitas se perderam. Muitos se perderam. Por acaso, Paulo não teria naufragado mais de uma vez? Não poderia ele, por exemplo, ter molhado as suas anotações que estavam no seu embornal para salvar a sua própria vida? Pois tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Até mesmo perder a carta que Paulo tinha escrito para os laodicenses. Tudo tem um propósito. Pois, amados, todas as cartas que chegaram ao seu destino, que até os dias de hoje são registrados para que possamos ler e entender os preceitos do Senhor, pois essas cartas foram o necessário para que possamos suportar aquilo que hoje temos. Nós temos as cartas que hoje precisamos ter para que a igreja se prepare como deveria se preparar.
as instruções dadas por Paulo para os laodicenses serviam para os colossenses e vice-versa. E as cartas não serviriam para vocês também? Mesmo vivendo num contexto cultural diferente? Pois as cartas, meus queridos, e assim terminamos nessa noite, essa carta aos Colossenses, as cartas continuam instruindo a noiva de Cristo nessa geração. Amem ler as cartas paulinhas, como assim fala a Igreja Católica. Amam, falam as cartas paulinas, amam ler as cartas, amem ler a Bíblia. Pois assim diz o Senhor, agora me coloca a profetizar, não aquilo que o Espírito Santo colocou no meu espírito, mas aquilo que o Senhor tem a falar. Assim diz o Senhor dos Exércitos nessa noite, a leitura é para quem gosta de ler e para quem tem interesse a aprender. Mas em verdade, eu vos digo que até aquele que não gosta de ler, aprenderá a ler. E até aquele que não se interessa e não tem interesse, buscará a vontade do Senhor, porque os dias que virão serão dias tão mal, que levará as pessoas a recorrer à necessidade de serem ajudadas, sejam por livros ou por mensagem das cartas paulinas. E assim continua dizendo o Senhor. Paulo, muitos anos atrás, já sabia o que de fato iria acontecer no futuro presente. E nesse futuro presente, que é hoje, o que vos restou foi o ensinamento da sua dedicação. Foram as cartas às igrejas ensinando como deveriam suportar uns aos outros, como deveria se comportar perante um sinédrio, perante um grupo de fariseus e de doutores da lei, ensinando como deveria dar bons testemunhos para ganhar discípulos. Então hoje temos o que precisamos ter. Nós não temos, e eu não vou estudar com você a carta aos laodiceanos, porque Deus não quis para essa geração. Porém, contente-se do que vos tem e alegrem-se, porque o Senhor é bom. Pai amado, obrigado por essa linda palavra, ensino e estudo da carta aos Colossenses. Como é bom, como ela nos limpa, nos purifica e nos ensina a se parecer assim como Tu és. Lhe agradecemos, Rei, em nome de Jesus. Amém e amém.